Oi, minha gente, tudo certinho? Eu sou Rita, professora de língua portuguesa, e hoje eu vim dar mais uma dica para vocês de português. Então, gente, vocês já ouviram falar em vários tipos de preconceito, correto? Pois é. Em relação à nossa língua, ao nosso jeito de falar, aos nossos costumes relacionados à nossa língua, também existe um preconceito relacionado a isso, que é chamado de preconceito linguístico, tá? As pessoas falam de formas diferentes e esse modo de falar, por causa de vários fatores, é chamado de variação linguística. Alguns fatores, como por exemplo, a idade, o valor, a questão socioeconômica, né, o nível financeiro da pessoa, a região onde ela vive ou onde ela nasceu, o grupo com quem ela convive, tudo isso, o grau de escolaridade, são alguns fatores que fazem com que as pessoas falem o mesmo idioma, porém de uma forma diferente. E tá tudo bem, gente, tá? A questão é a gente saber como usar essa língua no momento que requer uma questão mais formal, que requer uma linguagem mais formal. Como assim? De forma alguma a gente pode recriminar alguém por causa do seu jeito de falar, porque existe todo um histórico por trás disso. E quem sou eu, ou quem é até mesmo você, para dizer que alguém fala certo ou que fala errado, né? Atualmente não existe mais esse negócio de, porque eu falo certo e você está falando errado. Não. Existe o que é adequado e o que é inadequado. Existe também a questão de ter acesso à educação. Por exemplo, aí são dois pontos. Digamos que você tem uma avó, uma pessoa que não teve acesso à educação, que mora numa região mais afastada e que nunca teve acesso à educação, e ela fala bicicleta. E aí, pra gente, a gente diz o quê? Que ela está falando errado. Porém, como é que eu vou cobrar de uma pessoa que nasceu num lugar? É só um exemplo, tá, gente? Como é que eu vou cobrar de uma pessoa que nasceu num lugar, que cresceu ouvindo, falando bicicleta, que todo mundo fala bicicleta, que essa pessoa fale bicicleta? Eu não posso cobrar dessa pessoa, porque para ela esse é o adequado, esse é o certo. Agora, digamos que ela tem um neto que teve acesso à educação, que saiu daquele ambiente e que aprendeu que, de acordo com o dicionário, a palavra pronúncia adequada é bicicleta. Então, esse aluno, esse neto, ele é obrigado, nas situações mais formais, a utilizar a palavra de acordo com o dicionário, até porque esse neto teve acesso à educação. Mas, Rita, ele pode continuar usando bicicleta com a avó, se ele quiser, se ele não for constrangê-la, tudo bem. Aí é uma questão com ele, ou até mesmo se ele quiser mostrar para ela de uma forma mais educada, uma forma polida, né? Ele pode dizer para ela, né? Mas se ele quiser falar bicicleta com ela e na hora de escrever os textos dele e na hora que ele tiver em situações mais formais ele usar bicicleta, aí é uma escolha dele. A questão é que esse neto teve acesso à educação, então a partir desse momento ele precisa se adequar, tá? Outro ponto importante é sobre a questão de saber onde falar e como falar. Gente, olha só. Eu já bati até esse papo com vocês, acredito que nos stories, tá? Não existe esse negócio de... hoje, como eu falei, não existe mais esse negócio de porque isso aqui tá certo, vamos abominar, vamos, né? Isso era uma coisa mais tradicional. Hoje em dia, as gramáticas têm levado mais em consideração o que os falantes usam, né? O que os falantes falam, tá? Então, hoje em dia, quem tem uma competência comunicativa interessante é aquela pessoa que consegue adequar o seu modo de falar, dependendo da pessoa com quem ele vai falar e a situação. Sabe aquele exemplo de eu sou professora de português e eu vou dar um assunto na sala de aula. Eu preciso adequar minha linguagem para o meu ouvinte, prestando atenção na minha faixa etária, né? Quem é esse aluno que vai me ouvir? Qual é a faixa etária desse alunado? Ali, qual é o meu papel de professora? Né? Como é que eu vou explicar isso? Então, vou levar em consideração todas essas questões para poder falar. Mas em casa, digamos que meu irmão pergunta para mim o mesmo assunto. Em casa, estou lidando com uma pessoa mais velha do que os meus alunos. Ali, eu não tenho mais o papel de professora, mas sim de irmã. Então, eu posso usar uma linguagem diferente. Então, observe que
A mesma coisa pode ser falada de formas diferentes. E tá tudo bem, gente. E isso também é ter competência, comunicativa. É saber adequar a linguagem de acordo com o contexto em que eu estou inserido, tá? Mas voltando para a questão do preconceito, muita atenção, gente, porque às vezes uma brincadeira que parece ser sutil, que parece ser boba, muitas vezes é uma brincadeira relacionada ao preconceito linguístico. Quando alguém ri, por exemplo, do seu sotaque, né? Mas aí você também vai analisar. Essa pessoa tá rindo, brincando com você, é uma brincadeira saudável ou é por trás dessa brincadeira ela está menosprezando o seu sotaque, né? Então, quando uma pessoa ri do seu sotaque, por exemplo, ri da sua forma de pronunciar, ri porque você de repente pronuncia uma palavra de um jeito diferente que está no dicionário, porque de repente a pessoa não teve acesso à educação, não teve acesso ao que os dicionários e as gramáticas dizem, né? Isso é relacionado ao preconceito linguístico e a gente precisa ter cuidado, gente, porque preconceito é preconceito e eu preciso respeitar as pessoas, né? Até a maneira como a gente vai corrigir, né? Às vezes a gente escuta uma pessoa falar uma palavra que a gente não concorda, que a gente julga uma forma errada de falar, e o que a gente faz? Não é assim não, é assim, né? Tudo pode ser dito, mas a questão é como é que eu vou falar? Então eu, por exemplo, eu vou dar uma dica que eu uso na sala de aula, mas é claro que eu faço isso de uma forma mais doce possível para não constranger ninguém, né? Então, um aluno ele fala uma coisa assim, tia, o meu lápis não cabeu no estojo, por exemplo, tá? E aí eu repito o que ele disse, sendo que de maneira bem tranquila, para não soar assim tão na cara para os outros, para não constranger, que é uma correção muito, sabe? Então eu falo assim, então quer dizer que seu lápis não coube no estojo? Poxa, que pena. Veja se você tem uma caneta para escrever, entende? Então veja o meu tom de voz, veja como eu falei, veja até mesmo a doçura na voz, né? Então, normalmente a pessoa que é corrigida, ela percebe, eu não a constrangi de forma alguma, tá certo, gente? Então, seguem aí algumas reflexões a respeito da nossa língua. Tem muita coisa nesse assunto para conversar. Se alguém quiser continuar debatendo, se vocês quiserem uma parte 2 desse vídeo, que eu traga de repente mais informações, fala para mim. Eu espero que a forma como eu tenho explicado, a forma como eu tenho trazido os conteúdos, seja uma forma que esteja alcançando vocês. E se você de repente achar, inclusive nos posts que eu tenho feito, explicando as regras, quando se trata de conteúdo mais gramatical, se vocês têm achado que tem sido muita coisa num post só, me diz, de repente eu posso, das próximas vezes, destrinchar, tá certo? Destrinchar mais, tá, gente? Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!